Luneta Sonora na área e hoje eu tô gravando um pouquinho mais tarde. Tanto faz a hora que for gravar, mas perto de 22 horas é quando eu posto, mas nessa hora eu tô gravando. Mas vamos lá. Eu tava nesse momento produzindo algumas artes para retomar de vez o trabalho com identidade visual. Eu vou mostrá-las no momento mais oportuno, porque tudo ainda é um treinamento. Eu não estava fazendo isso faz uns 6 anos, se não me falha, não com a mesma efetividade de antes, mas agora eu estou reaparelhando tudo aqui e retomando esse trabalho que é importante, que é essencial para, de certa forma, se integrar ao mundo lá fora, no sentido de integrar o trabalho que você faz ao mundo, no sentido de deixar uma marca no mundo. Então, hoje, eu quero trazer, justamente, aproveitar esse gancho do retorno do trabalho de identidade para o episódio de hoje, o roteiro de hoje, que é Cidades que Inspiram, o espaço urbano como laboratório criativo. Então, deixar a sua marca no mundo não é simplesmente fazer uma arte pela arte. A arte, pelo menos, é o que eu acredito. Mas, de certa forma, fazer com que esse trabalho, com que essa arte seja uma parte característica, uma parte fundamental do seu trabalho, da rotina da cidade como um todo, né? E a gente olha para o cotidiano urbano como uma fonte de inspiração. E a cidade ela é um organismo vivo, cheio de contrastes, ruídos, histórias, encontros. Então, eu trabalho no sentido de tornar a cidade mais dinâmica, mais que ela se descubra e redescubra por meio de todos os meios. E, de certa forma, quando você trabalha a questão da identidade, é sobre isso. É sobre você transformar o espaço urbano num laboratório criativo. E por essa razão, vou até digitar algumas outras coisas. Aqui é tudo na base Aqui é tudo aqui na base do improviso. E vocês não fazem ideia de como as coisas são. Então, uma coisa que eu quero mostrar também é sobre como você pode, de certa forma, colaborar para que o ambiente onde você vive se torne um laboratório, como eu quero fazer no meu trabalho. E eu converso também sobre como a arte se relaciona com a comunicação, como o trabalho que eu realizo é sobre a arte como a ferramenta, a cidade como cenário, a comunicação como o veículo que espalha. Mas a comunicação também, de certa forma, é você comunicar a sua ideia, não é simplesmente comunicar uma história, não é simplesmente contar uma história, é você contar a sua história, como é que você quer ser visto. E a identidade é uma coisa que, de certa forma, você utiliza para, de certa forma, quantas vezes eu estou utilizando de certa forma, para, de certa forma, você deixar a sua marca, porque a história que a gente conta é uma história única e isso tá nas ruas. Quando você tem a oportunidade de empreender, por exemplo, você não quer que o seu negócio seja visto de qualquer maneira. Você, de certa forma, quer criar uma marca que, que te identifique, que mostre os seus serviços, e não só isso, mas que mostre a sua essência propriamente dita, porque não é propriamente o que você quer vender como produto ou serviço, mas o que você quer vender como experiência. E é o que a gente encontra nas ruas, são histórias de empreendedorismo, por onde você quer que vá, porque quando você está passando numa rua muito movimentada, você está se deparando com um monte de histórias que
fincaram o terreno ali e deixaram suas marcas, como tem as suas próprias marcas. E é sobre isso que as ruas ensinam: observação, ritmo e diversidade. Cada esquina tem uma história, cada muro tem uma voz. Então, é sobre respirar criatividade e nos lembrar que toda paisagem é também um espelho daquilo que a gente é. E é sobre isso, né? É sobre isso. Não que eu tenha, não que esteja com uma cara de sono, porque ultimamente tudo o que eu preciso é de sono. Mas entre ruas, muros, sons e movimentos, a vida urbana é um mosaico de estímulos e ideias que moldam a forma como a gente pensa, como a gente cria, como a gente se expressa. E por onde você passar, não importa a cidade onde você esteja, é sobre isso. O ruído pode estar no silêncio. O barulho nem sempre vai incomodar. Faz parte do ambiente comum de uma rua. E a gente quer, de certa forma, transformar através da identidade, ok? Então, é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube. No YouTube e no Spotify. Também estou nas redes sociais, @Josivandro vai lá e @Josivandro no X e no Tumblr. E é isso, né? É isso. Aqui é tudo no improviso, é tudo como a gente gostaria de contar. E pesquise também sobre como você pode transformar o seu ambiente, a sua rua, porque quando eu falo da questão da cidade, falo por onde tudo isso começa, pela rua onde você mora, ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje, a gente se encontra por aí, até lá, e não desanime.